Irmãos, saúdo a todos com júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente. Irmãos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao capítulo 5 do livro de Melquisedeque, a história do universo. Que o Pai Yarro possa me dar entendimento, que eu possa ser usado como canal para estar transmitindo para os irmãos o conhecimento oculto que muitas das vezes está na leitura, que eu possa estar levando para os irmãos esse conhecimento, começando a leitura. Foi com espanto que Satanás e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Criador, presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem, acontecimento que lançara por terra as fortes acusações que eles haviam levantado contra o governo do Criador. Cheios de frustração e ira, consideravam agora sua triste condição. Quão terrível e humilhante era-lhes o pensamento de ver seus planos de rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhantes às sombras daquela noite. Se pudessem, pensavam, encheriam o sábado de trevas, banindo da mente dos súditos do Criador qualquer esperança de vitória. Está vendo, irmãos? Está vendo como as trevas odeiam o sábado? Eles odeiam o sábado, não gostam mesmo. Foi o dia que eles perdeu, foi o dia que eles perdeu para a luz, que a luz teve vitória sobre as trevas, no dia do sábado. Nós que somos seres de luz, esse é o nosso dia de vitória, porque as trevas odeiam esse dia. Dando continuidade, irmãos. Finalmente, em suas considerações, Satanás e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade no meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião. Elevava-se junto ao rio da vida a árvore da ciência, do bem e do mal. Bastaria um gesto humano, nada mais, e teriam sob o seu poder para sempre o domínio cobiçado. Mas como seduzi-lo? Animados ante a perspectiva de uma conquista, Satanás procurou com engenhosidade arquitetar um plano de abordagem. Sabia que, se falhasse em sua tentativa, todas as esperanças de triunfo ter-se-iam diluído, desfazendo-se todos os seus sonhos de aventura. Concluiu que o engano haveria de ser sua poderosa arma. Está vendo aqui, irmãos? O que está escrito aqui? O engano haveria de ser a sua poderosa arma. Você vê que hoje os nossos governantes o tempo todo enganando a população. Essa palavra é ordem no meio deles. Eles fingem estar fazendo a verdade, mas por trás está a mentira, está o engano, que é assim que eles agem. Como eles são liderados por Satã, como Satã tem essa arma, o engano, como a arma principal dele, os súditos deles, aqueles que prestam serviço a ele, também usam a mesma arma. Continuando, irmãos. Não fora através dele que conseguira dominar um terço das hostes celestes? Aguardaria, portanto, um momento propício para armar sua cilada. No Éden pairava a doce calma de uma perfeita paz. Por todos os lados os passarinhos faziam ouvir seus alegres trinos em louvor constante ao Criador. Toda a natureza a fluir
parecia proclamar um reino de eterna alegria. Os animais em união brincavam por toda parte, sempre submissos ao homem, o senhor daquele paraíso encantador. Tudo era felicidade para o casal, mas esta tornava-se mais intensa na virada daqueles dias primaveris. O arrebol que com sua beleza coloria os céus, pronunciando as escuras noites, anunciava-lhes também o momento da visita diária do Criador. Juntos, sob a luz da sua presença, passavam longo tempo em conversação. Com ânimo, o casal contava ao Criador as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia na natureza. Iarro, com carinho, discerrava-lhes o significado de cada ser. Como ficavam gratos pelas lindas lições aprendidas a seus pés. A cada dia que passava, maior era o amor, o respeito e a admiração pelo grandioso Criador. Como ele fora bom, trazendo-os à existência e concedendo-lhe um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinha-lhes a lembrança, as carícias e o doce canto do Criador que os faziam adormecer todas as noites. Ó, que lindo, irmão. Que lindo, né? Que lindo. O que o Criador fazia com eles? Né? Com as carícias e o doce canto, o Criador fazia adormecer todas as noites. Que bonito, né? O Criador cantando para eles. E eles adormeciam e dormia ao lado do seu Criador. Muito lindo. A vida de Adão e Eva no jardim do Éden não era de ociosidade. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicara o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente e fortalecer-lhe o corpo, desenvolvendo-lhe todas as faculdades. Na atividade mental e física, o homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes. Aos visitantes sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino da luz. Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebeldia de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhes ensinassem os harmoniosos cânticos celestiais. Como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical? Em sua onisciência, Iarro tinha conhecimento do terrível intento do maligno. Convocando as suas hostes principais, revelou-lhes, com pesar, o iminente perigo que pairava sobre o universo. Satanás haveria de armar uma cilada a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência, do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam
a tremenda facilidade de Satanás em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas de morte. No solene concílio, sem a autorização de Yahweh, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. Ó, irmão, que interessante essa parte, né? No concílio, sem autorização de Yahweh. Você vê que eles foi sem autorização do Pai. Né? Eles decidiram enviar com urgência mensageiro para divertir o homem do perigo. Você vê como que os anjos tinham amor por eles, tinham cuidado por eles, ficaram sabendo, mesmo sem autorização do Pai, eles fizeram uma reunião secreta entre eles e enviaram 2 mensageiros para avisar Adão e Eva sobre o perigo iminente. 2 poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Imediatamente, os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Yahushua-Laim, que aqui está escrito Jerusalém, mas sabemos que o nome é Yahushua-Laim, porque no nome da cidade contém o nome do filho, que é Yahushua, e no nome do filho contém o nome do pai, que é Yahu. Né? Alcançando os seios do espaço infinito. Em instantes, transpuseram imensidões, cruzando todo o universo. Penetraram no túnel da constelação de Órion, aproximando-se do novo sistema. Podiam agora divisar a pouca distância o Jardim do Éden, onde o destino do universo estava para ser decidido. No Éden havia descontração. O jovem casal continuava em suas inocentes atividades, desfrutando o prazer de um viver feliz. Longe estava de pensar que, naquele momento todo, que todos os filhos da luz estavam tensos, pensando em seu futuro ameaçado. Adão e Eva viram então, no límpido céu, o sinal da aproximação dos visitantes celestes, e a eles ergueram os braços em uma alegre saudação. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles não podiam entender. Tentaram mudar-lhes a triste feição, contando-lhes as novas descobertas feitas no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, irromperam-nos com palavras de advertência. Satanás haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Se dessem ouvido à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Os anjos lembraram-lhes que o reino lhes fora confiado como um sagrado depósito, devendo em uma vida de felicidade honrar aquele que, por amor, esvaziou-se, colocando-se em uma posição de hóspede do ser humano. Ó, irmão, que lindo! Né? Que lindo que fala aqui, ó. Colocaram-se em uma posição de hóspede do ser humano, o nosso Criador. Né? O nosso Criador, ele se tornou hóspede do ser humano. Por quê? Porque ele habita no homem. O homem é seu templo. Continuando a leitura,
deveriam ser firmes ante as insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era plano de Iarro a transferência de Yahushua celeste para a terra. Ali, novamente acoplada ao paraíso, permaneceria para sempre. Olha, irmão, que interessante, né? Que interessante essa passagem, que fala bem assim, ó, ali novamente acoplada ao paraíso. Você vê que acoplar, normalmente, que a gente tem entendimento, são naves, né? Naves acopladas. Continuando a leitura, irmão. E o homem, submisso ao Criador, teriam pelos séculos sem fim, sobre o Monte Sião, em meio aos louvores das hostes universais. Mas tudo isso dependia inteiramente do posicionamento humano frente às tentativas do inimigo, que faria de tudo para arrebatar-lhe o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecerem os planos de Satanás, mas foram consolados ao saber que ele não poderia fazer-lhes nenhum mal, forçando-os a comer do fruto proibido. Se porventura procurasse intimidá-los com seu poder, todas as hostes do Criador viriam em seu socorro. Os mensageiros da luz concluíram suas missões recomendando ao casal permanecerem vigilantes, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousavam. Não deveriam separar-se um do outro, nem por um momento sequer, pois, a sós, poderiam ser seduzidos. Vê, irmão, está vendo? Aqui deixa claro, né, que a gente, quando está unidos, quando estamos mais próximos um do outro, nos tornamos fortes. Né? E quando a gente é separado, fica mais fácil a sedução, né? Fica mais fácil do engano. Por isso que temos que ser unidade com o nosso Pai, né? Sempre unido com o nosso Pai. Nunca sair do lado dele, porque do lado dele, como unidade, somos fortes. Adão e Eva, agradecidos pelas advertências dos anjos, uniram as vozes em um cântico de promessa em uma eterna vitória. Estavam certos de que jamais abandonariam o bendito Criador, ouvindo a voz do tentador. Animados ante a promessa humana, os dois mensageiros retornaram ao seio de Yahushua celeste, onde, junto às hostes santas, aguardariam com anseio o anelado triunfo. Satanás viu aproximar-se do paraíso os mensageiros e ouviu o canto do homem, prometendo uma eterna vitória. Esse cântico fez com que sua inveja e ódio aumentasse de tal maneira que não os pôde conter. Disse então aos seus seguidores que, em breve, faria silenciar aquela voz. Faria tudo para transformar o louvor humano em blasfêmia ao Criador. Olha, irmão, que palavra forte, né? Aqui ele fala que ele faria de tudo para transformar o louvor humano em blasfêmia ao Criador. E você vê que hoje em dia essas músicas gospel realmente é uma blasfêmia ao Criador. Por quê? A própria palavra dele fala que o nome dele é blasfemado incessantemente todos os dias.
e meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Por qual motivo? Por estar chamando ele de um nome que não é o dele, chamando o nome do Messias, que não é o nome verdadeiro dele. Então, é blasfêmia. As hostes rebeldes ficaram curiosas para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidas de que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse a sua voz, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, seria vitorioso, possuindo para sempre o domínio do universo. Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria qualquer esperança para eles. O paraíso parecia estar envolvido por uma eterna segurança, mas no semblante do homem podia ser vista uma expressão de temor. Desde a partida dos anjos, Adão e Eva permaneciam silenciosos, meditando com reverência sobre a tremenda responsabilidade de sua missão. Pensavam na seriedade daquela eminente prova que deveria disselar o seu futuro e a de toda a criação. Animados, contudo, ante o pensamento da vitória, uniram mais uma vez as vozes em um cântico que expressava a certeza do triunfo anelado. Essa melodia baniu de suas mentes todo medo de derrota e, alegres, correram pelos prados verdejantes, acompanhados pelos fogosos animais que pareciam comemorar a grande conquista. Sentiam-se seguros em seu paraíso, totalmente esquecidos do perigo de uma possível tentação. Então, Satanás, que observava atentamente o casal, percebeu estar chegando a sua oportunidade. Aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar sua cilada. Inconsciente da presença do inimigo, o casal continuava em sua despreendida alegria, brincando despreocupadamente com os animais. No semblante transtornado de Satanás, estampou-se um maldoso sorriso ao presenciar um descuido do casal. Em sua exaltação, haviam afastado-se um do outro. O astuto inimigo, não perdendo tempo, apossou-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo-a aproximar-se graciosamente de Eva. Eva, que, assentada no gramado, brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris. Ficou admirada ao vê-la colher flores e frutos do jardim, depositando-os aos seus pés. Agradecida, tomou-a nos braços, dedicando-lhe afeto. Tendo conquistado a afeição da mulher, Satanás, em sua astúcia, começou a atraí-la mais para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanhou a serpente até a árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado,
acariciou-o e disse-lhe palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente pôs-se a falar. Olha que interessante, irmãos. Interessante que até ali ela seduziu Eva sem falar nada. Total silêncio. Mas de uma hora para outra, né, tendo no brilho a sedução da serpente, né, de repente ela começou a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e ternura, e sua voz como a de um anjo. Eva mal pôde crer no que via. Sua alegria tornou-se imensa por ter nos braços uma criatura tão fantástica. Passaram a conversar sobre muitas coisas: o amor, as belezas do jardim, o poder do Criador. Eva ficou admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorria com maestria sobre qualquer assunto. Com certeza, né, irmãos? Lúcifer, ele tinha maestria, né? Ele tinha domínio da palavra, né? Tinha domínio da palavra, tinha muito conhecimento. Tanto que as mensagens do Pai, ninguém conseguia passar com tanta desenvoltura como ele, né? Ele tinha o domínio das palavras. Envolvido por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente do seu companheiro. Nem sequer passavam pela sua mente as advertências dos anjos. Adão, inteiramente esquecido dos conselhos dos mensageiros celestes, havia se afastado na companhia de alguns animais. Depois de certo tempo, sobreveio com ímpeto em sua mente a lembrança das advertências recebidas. Soaram em seus ouvidos com clareza as últimas palavras proferidas pelos anjos. Não se afastem um do outro, nem se separe nem por um instante, pois é perigoso. Subitamente, o coração de Adão pulsou forte por não ver Eva ao seu lado. Ergueu então a voz em um grito ansioso. Sua voz ecoou pelo paraíso, contudo, não trouxe consigo uma resposta. O silêncio quase o sufocou. Em sua aflição, pôs-se a correr de um lado para outro, procurando-a em vão. Nessa ansiosa busca, sentiu a brisa acariciar-lhe os cabelos e recordou seu primeiro sonho. Essa lembrança, no entanto, desfez-se ante o pensamento do perigo que os ameaçava. Com a mente tomada por um grande senso de culpa, Adão passou o passo na aflitiva procura. Onde estaria a sua amada? A envolveria a tempo em seus braços, livrando-a de cair? Mais uma vez ergueu a voz em um grito ansioso que repercutiu por todo o jardim. Eva, onde está você? Aguardou uma resposta, mas ouviu somente um eco vazio que o desesperou. Lembrou-se da árvore da ciência, do bem e do mal. Ali era o único lugar que não fora procurado, onde sua companheira poderia ser iludida. Esperando obstruir a única oportunidade do inimigo, avançou em direção ao lugar da prova. Seu coração pulsou forte ao contemplar
ao longe a copa da árvore proibida. Pois é, irmão, que desespero de Adão, né? Que desespero. Né? Que situação difícil, né? Por um momento de distração, ele brincando com os animais ali do lado dele, distrair um pouquinho, foi o suficiente. Satanás já estava à espreita, esperando a oportunidade, né, para dar o golpe, que ele é mestre do engano, que ele usa o engano como a sua arma poderosa. Então, está saindo tudo perfeito, o plano dele. Né, que a gente sabe qual vai ser o fim. Né, que deixou claro que a grande arma de Satã é o engano. Né? Ele sempre vai usar o engano. E é difícil, né? É difícil da gente descobrir na palavra enganosa a maldade, né? Que muitas das vezes a mentira, quando ela quer enganar, ela vem com muita verdade, né? A mentira vai vir com 99% de verdade, porque para ela interessa só aquele 1%